Senhor, muito obrigado por esse tempo na Tua presença. Que a Tua palavra nesta manhã possa fluir de uma forma tão poderosa que gere transformação. Pessoas serão confrontadas com a verdade da Tua palavra, e mesmo que se ela for constrangida, porque ela vai ouvir aquilo que o Senhor entende que ela necessita ouvir, mas que ela saia daqui curada, com a mente aberta e o coração totalmente rasgado para receber um renovo de Ti. Eu me coloco nas Tuas mãos, para que a Tua palavra venha fluir de uma forma transformadora, em nome de Jesus Cristo. Se você crê comigo, diga amém. Marcos, seja muito bem-vindo, viu? Muito bem-vindo. O Marcos, para quem não conhece, é o pai da Priscila. Quando eu me converti, ele fazia parte da igreja, olha, muito tempo atrás. Seja bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Eu quero nesta manhã compartilhar algo com vocês que faz muito sentido a respeito de dividir e de doar. E quando nós falamos em doar, em dividir, nós entendemos que tudo isso faz parte da generosidade. Eu quero ler um texto nesta manhã, um texto que foi adaptado. Coloca para mim, Raquel, por favor. Não tem a referência, não é esse, Raquel. É o primeiro texto que está no sermão. Coloca de novo, deixa eu ler. Não, deixa que eu vou ler então. É que parece, mas não é. Diz assim, preste então atenção nesse texto, que é uma realidade que choca. É o que nós vivemos e que nos choca muito. Nenhum deles se dedicava ao ensino dos apóstolos ou à comunhão, evitando partir o pão e negligenciando as orações. Todos estavam desprovidos de temor, e poucas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam viviam separados e guardavam tudo para si, conservando suas propriedades e bens. Acumulavam para si mesmo conforme a sua vontade. Raramente se encontravam no pátio do templo. Não partiam pão em casa e raramente participavam das refeições. Sem alegria e insinceridade de coração, não louvando a Deus e não tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes subtraía diariamente o que iam sendo salvos. Esse texto, ele traz para nós uma surpresa. Esse texto, então, ele toca profundamente dentro da minha vida. Me tocou quando eu li esse texto pela primeira vez. E ele acaba nos inquietando, porque reconhecemos que ele não reflete a verdade bíblica. Esse texto que eu acabei de ler não reflete o que é a igreja de Jesus Cristo e a realidade do que nós vivemos como igreja e como evangelho de Jesus Cristo. Será que não deveríamos estar ainda perturbados ao perceber que esse texto que foi lido é uma verdade do nosso cotidiano e ela não reflete o evangelho e ela distorce a proposta genuína do evangelho? É totalmente contrário do que nós vivemos. Interessante também que não seria um exagero sobre esse texto, então, levantar essa questão quanto à própria essência do evangelho. E por vezes nós clamamos por uma transformação em nossas vidas, mas o que nós praticamos é contrário daquilo que nós queremos fazer ou entendemos que deveríamos fazer. E é hora então de haver um confronto com a cultura do individualismo que se
infiltrou sutilmente na nossa fé e na nossa comunidade. É momento de nós e a igreja temos um posicionamento quanto a esse texto que foi lido. Porque o Evangelho, por sua própria natureza, requer quebra dessas correntes, exigindo que olhemos além de nós mesmos. De contrapartida, o mundo ele gira em torno de um individualismo. Por mais boazinha que a pessoa possa se sentir quando ela compra a bala de um vendedor num farol, quando ela faz uma cesta e leva para alguma pessoa, alguma entidade que tem necessidade. Isso são atitudes e comportamentos que nós temos e fazemos de uma ajuda momentânea, insignificativa diante daquilo que você tem e pode fazer por alguém. Essa questão do individualismo tem algo que tem feito com que a sociedade, e principalmente nós brasileiros, viéssemos a ter um cuidado muito grande com a gente, com aquilo que é nosso. E quando entra então a questão do compartilhar, a pessoa acaba sendo juiz de algo que ela não tem condição e possibilidade nenhuma de julgar. De que forma? Não merece. Não vou fazer, porque eu faço e ela não faz. Mas nessa manhã Deus está fazendo com que a gente volte a um pensamento a respeito de compartilhar. Que esta reflexão seja o ponto de partida para uma mudança profunda em nossa comunidade. A reflexão sobre esse texto que eu acabei de ler. Não podemos nos contentar com uma fé superficial que se traduz apenas em palavras. O que nós vemos e convivemos com pessoas boazinhas, eu ajudo, eu faço a minha parte, eu estou tranquilo porque eu tenho socorrido, eu tenho ajudado na minha família, então, uau, eu cuido dela, eu chego junto, eu divido. Mas por vezes pessoas e a sociedade faz com que esse movimento aconteça, gere sentimentos que ela faz aquilo que não lhe faz falta. Se ela poderia dar 100, ela dá 10. Se ela poderia dar 1000, ela dá 100. E esse individualismo faz com que ela cresça e não compartilhe. Ela pode dar mais atenção, mas ela tira um minuto. Ela pode estar mais presente, mas ela é um flash. Ela pode cuidar mais, se doar mais, mas aquele movimento que ela faz, que é tão simples e tão pouco, ela acha que é o suficiente. Eu sei que não é isso que você queria ouvir nessa manhã, mas é que Deus quer que você ouça isso, para gerar a tua mente, para te tirar de uma condição de individualismo, que você talvez não consegue enxergar, para uma vida de generosidade. Nossas ações permanecem distantes do amor e da partilha. O que você tem feito e tem achado que está esmerilhando, foge totalmente do que é partilha. As suas ações, elas estão totalmente distantes do amor, de partilhar e de compartilhar. Talvez você não consiga enxergar isso, mas se você observar o que você tem feito para você e o que você tem dividido, você vai perceber que o que você tem dividido é tão pouco diante daquilo que você tem, daquilo que é teu. E que nesta manhã você possa entender que entre nós não aconteça simples encontros presenciais, mas momentos verdadeiros de comunhão. O que nós vivemos no domingo passado ferveu a minha alma, e as pessoas que eu conversei também sentiram a sua alma ferver pelo almoço que nós tivemos com os voluntários. Sabe, comunhão, dividir. E no reino dos céus, divisão é multiplicação. Registre isso na tua mente. Dividir é multiplicar. E que a sinceridade se torne a moeda mais valiosa. Sinceridade com quem, pastor? Com você mesmo. Ser sincero naquilo que você doa.
quanto a tua mãe já fez por você, e você em troca foi generoso com ela. Pula a questão de ter dado, de ter recebido algo. Talvez por causa da limitação ela deu aquilo que ela poderia dar, mas é a questão do amor, da atenção, do carinho, do abraço, do beijo, do eu te amo, estamos juntos, vamos caminhar, que você precisa. Individualismo tem crescido e se tornado gigante, mas eu creio que nesta manhã Deus te trouxe até este ambiente, até este lugar, para você ser confrontado, e talvez você não volte nunca mais, não tem problema nenhum, mas você vai sair com uma verdade dentro de você, que vai fazer você uma pessoa melhor. Quem crê nisso? Deus vai fazer de você uma pessoa melhor, que a partilha não seja apenas um ato ocasional. Hoje, o que tem de mantimento nas caixas aí, ô Adriano? Fala aí. Quantas sacas de feijão? E que mais? Macarrão tem quantos pacotes? Reflete o amor de Jesus isso. 5 quilos de feijão e 1 de macarrão. 3 de macarrão. Reflete o amor de Jesus. Reflete socorrer uma família necessitada, e tendo em nós o amor de Jesus. Quanto você gastou ontem no McDonald's? Quanto você gastou ontem comprando uma coisa que você não vai usar nunca mais? Aquilo não reflete o amor de Jesus em nós. Mas eu creio que esta mensagem é a oportunidade que nós estamos tendo para mudar a nossa mente, para nós compartilharmos e vivermos esse partilhar de amor que o Senhor Jesus já colocou em nós. Ele tem que ser então um estilo de vida que reflita a generosidade do Salvador, que entregou tudo por nós. Sabe, vai além. Compartilhar vai além de você tirar alguma coisa sua. Aí entra a questão do amor, do afeto, do carinho. Você quer ver? Olha que legal. Quem já conviveu ou andou com alguém que essa pessoa, ela te facilitou em alguma coisa? Pessoas facilitadoras. Você vai pegar, a pessoa já pegou e já preparou. Você vai fazer algo e a pessoa saiu na frente e adiantou o teu caminho. Você ia fazer a força, a pessoa fez a força por você. Como você se sentiu quando alguém te facilitou ou facilitou os teus caminhos? Como você se sentiu? Amada, grata. Isso tem a ver com generosidade, com cuidado, com o olhar espacial de tudo que está acontecendo ao seu redor. E quando você facilita a vida de alguém, você é o maior beneficiado. Sabe por quê? Quando você vê a situação, aquilo acontecendo, e você sabe que você foi um instrumento para facilitar a vida de alguém, aquilo lhe traz prazer, alegria, satisfação. Então às vezes você fica esperando tanto dos outros. É a vez de você lavar a louça, você espera o marido lavar porque domingo é dia dele. Isso é um exemplo um tanto quanto grotesco, mas você, ao invés de fazer, você espera alguém fazer. Faça você, seja gentil, seja um facilitador. Tem pessoas que são marrentas e elas não fazem de propósito. Fala mas não faz. Então seja um facilitador. Quem quer receber uma profecia de facilitador? Diga assim: eu serei um facilitador. Quero só ver, hein? Eu faço parte desse bolo, se você vai facilitar ou não. Mas seja um facilitador. É tempo de buscar mais do que conhecimento bíblico. É tempo de buscar sinais e maravilhas da presença viva do Espírito Santo em nossas vidas. E tudo isso acontece quando há generosidade, quando há facilidade. Que possamos depender mais dEle, reconhecendo na própria limitação e abrindo espaço para que Ele realize
o extraordinário em meio ao ordinário. E Deus é poderoso para fazer isso, fazer algo grande em meio ao caos, algo absurdo de grande em meio à precariedade. Deus é poderoso para fazer isso, mas isso tudo é consequência da generosidade, da facilitação, da partilha. E que esta inquietação que sentimos ao olhar para esse texto distorcido que eu li, seja um catalisador para uma revolução da nossa jornada espiritual. E que a nossa prática se alinhe finalmente à verdadeira proposta bíblica. Que o amor e a comunhão e a dependência do Espírito Santo se tornem a marca indelével da nossa fé. Algo registrado dentro de nós, algo enraizado dentro de nós, o amor e a comunhão. E esse texto que eu li, agora sim, Raquel, esse texto distorcido, ele foi construído sobre o texto de Atos 2. E agora sim, então, eu quero ler esse texto, que fez todo sentido há 2000 anos atrás, ao início da igreja primitiva. Diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Percebe então a diferença de um texto que eu li construído em uma dinâmica do que a sociedade vive, para o texto construído referente ao que a igreja, vivendo o pleno amor de Jesus, viviam. Ei, mas dá tempo da gente voltar a viver como eles estavam vivendo em Atos 2. E logo na sequência, o pastor Marcelo já ministrou isso, veio sobre ele a presença do Espírito Santo. E naquele texto que eu li do início, por vezes, pessoas estão frias, dizendo que não sente mais a presença, que e tal, e tal, e tal. Então volte a viver esse texto de Atos 2, a qual nos impulsiona a viver generosidade. Diga generosidade. Para valente, o peito diga generosidade. E eu concluo dizendo, multiplicação. Generosidade e multiplicação sempre caminham lado a lado. São coisas que andam junto. Você quer multiplicar, seja generoso. Pastor, eu já tenho multiplicado. Você vai multiplicar de uma forma absurda. Seja generoso. Generoso naquilo que você pode doar como coisas. Generoso naquilo que você pode doar como compartilhar tempos, sentimentos. Seja generoso. E aí eu entro para um novo texto. A multiplicação dos 5 pães de cevada e 2 peixinhos é uma base sólida que prova o poder da generosidade que produz multiplicação. Generosidade que produz multiplicação. João 6, 9 e 13. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que isto é para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados.
Diga assim: Jesus deu graças. E diga com força: e repartiu. Para valer agora: repartiu. A última vez, vai: repartiu. Eu vou continuar. No 11 agora, vou ler novamente o 11, né? Jesus tomou o pão, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com, presta atenção agora, com os pedaços dos 5 pães de cevada. Fica claro neste texto que foram os 5 pães que se multiplicam, deixado por aqueles que tinham comido. Aí André dá um grito: ei, tem um menino aqui. E como eu tenho dito, eu gosto muito de dizer isso, eu creio que era um menino gordinho, porque quem vai num culto com 5 pães e 2 peixes? Eu creio que era um gordinho, já pensando, né, o culto vai ser bala, vai ser tocha, então eu já vou preparado para participar desse culto. Mas ali tinha então esse menino. E qual era o cenário daquele culto, daquele encontro de fé, daquela manifestação de poder, hora avançada? Qual era o cenário então daquele movimento? Não tinham dinheiro. E qual era o cenário? Era deserto e havia uma multidão. Às vezes a gente acha difícil, né? O dia a gente estava no culto, acabou a luz. A gente acha isso difícil, tiramos de letra. Imagina então esse cenário, hora avançada, não tinha dinheiro, e era deserto, e era uma multidão. Tudo isso era desfavorável para aquela multidão que estava reunida, mas Jesus estava lá. Só que além de Jesus, tinha um menino. E o que aquele menino tinha? Diga: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Por menor que seriam aqueles peixinhos, o menino não os desprezou. Quantas vezes você poderia ter dado algo e você achou que era pouco? Quantas vezes você poderia ter depositado num alforje, mas achou que era pouco? Quantas vezes você abriu lá o seu armário e tinha lá um pacote de feijão, de arroz, um óleo, alguma coisa? Eu não vou levar só isso, isso é muito pouco. Para aquele menino eram 2 peixinhos, mas ele não se preocupou em ser só 2 peixinhos. Ei, não despreze o que você tem. Isso já é o suficiente para Deus fazer um milagre. Por exemplo, se acha que você tem, não é o suficiente. Não, eu ainda não sou crente o suficiente, eu ainda não me converti o suficiente, a minha oferta não é o suficiente, meu dízimo não é o suficiente. Ei, o que você tem já é o suficiente para Deus fazer um milagre. Eu ainda estou mais ou menos na igreja, já é o suficiente para alguém olhar para você e ver Jesus e ela se converter. Generosidade, facilitar a vida de alguém. O que você tem já é o suficiente. O que falta é você ativar esse desejo, essa vontade de facilitar ou de ser generoso para alguém se converter e alguém ser alcançado. Porque foi através de um menino que uma multidão foi alcançada. Aí alguém pode dizer, né? É pequeno demais o que eu tenho para ofertar. Eu não sei falar direito, eu não caminho direito, eu não ando direito, eu não me mobilizo direito, eu nem vou num culto direito. Ei, mas o que você tem já é o suficiente para que pessoas sejam alcançadas. Valorize o que você tem, porque amanhã você pode alimentar uma multidão. O que você tem hoje? Pastor, eu só estou oxigenando, só estou vivendo, é o suficiente. Pastor, eu só estou pó, é o suficiente. Pastor, eu estou acabado, é o suficiente. Eu estou destruído emocionalmente, é o suficiente. Se você está oxigenando e crê em Jesus, é o suficiente para que uma multidão lá na frente seja alimentada. Então, indiferente como você está, por vezes, eu fiquei muito tempo esperando o dia certo para me batizar nas águas, muito tempo. Eu fiquei quase 2 anos para me converter.
quase 2 anos para me converter. Não, ainda não estou preparado, ainda não dá. Realmente ali a minha situação era problemática. Mas se eu tivesse determinado, se eu tivesse colocado o desejo no meu coração de me batizar, de me lançar às águas, Deus iria me dar força para vencer o vício da bebida. Porque, ei, quem bebe todo dia acha que não é alcoólatra, sim ou não? Sim ou não? Só uma cervejinha no final de semana, na segunda, na sexta, na quarta, hein, Sandra? Aí, Xande, de segunda a segunda. Mano, você é alcoólatra? Não sou. Rapaz, você bebe todo dia. Quando eu quiser deixar de beber, eu bebo. Então por que você não deixou? Se você sabe que está destruindo o teu fígado, alterando o teu sangue, por que você não para? Sabe por que você não para? Porque você não consegue, você está dominado pelo vício, só você não percebeu. E eu estava nessa caminhada, mas só que um dia eu entendi que eu deveria mudar. E eu lembro onde eu estava na esquina da minha casa. E era uma época de virada de ano, sozinho, que não um xarope, parado na esquina olhando para o céu. Não foi virada de ano não, foi a passagem do cometa Halley. Quem lembra dessa passagem? Eu estava lá na rua assim, moscando, tipo... sei que eu estava lá. Daqui a pouco eu falei, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não estou construindo nada, fazendo nada, estou aqui moscando, esperando ver o cometa Halley, nem ia dar para ver. E a partir daquele instante eu abri meu coração e Jesus me transformou. Quer dizer, eu não tinha nada, mas o que eu tinha já foi suficiente para o Senhor Jesus, pega a visão, me transformar e hoje eu poder alimentar uma multidão. Você percebe então que não é a capacidade, mas sim a disposição. Eu um dia me dispus a receber Jesus e aquilo foi o suficiente para hoje eu poder dar pão e peixe para vocês. Atitude. João 6,9, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada era comida de gente muito pobre. Nem de pobre era, de muito pobre. Porque a cevada, ela era plantada em outubro e colhida em abril, e o trigo vinha logo na sequência. Então a cevada eles colhiam rápido, processavam e faziam um pão de cevada, e a cevada então alimentavam principalmente os cavalos e alguns animais também. Então perceba que aquele menino que ele tinha revelava como que ele vivia, o que ele tinha, o que a família dele possuía. Era a condição então de como ele vivia dentro de casa. Mas mesmo assim, ele não reteve, ele não segurou aquilo que estava em suas mãos. Deus não usou recursos de gente rica, mas ele usou o recurso de um menino que supostamente fosse pobre, pelo tipo e a qualidade de comida que ele tinha. Então indiferente do que você tem para doar, diferente do que você tem para entregar, é o suficiente para Deus operar um grande milagre. É o suficiente para Deus entregar um grande milagre. Pastor, eu sou muito tímido, eu não sei como chegar na minha mãe, eu não sei como chegar no meu esposo, na minha esposa, nos meus filhos, e abraçar, e beijar, e liberar carinho. Mas o pouco que você fizer já é o suficiente para quebrar barreiras, obstáculos e gerar ali amor do próprio Evangelho de Jesus. Então não é a quantidade. Tem pessoas que a gente vê que dá graça, tem pessoas que a gente olha como ela se comporta com a esposa, com o marido, com os filhos, aquilo a gente fica até meio sem graça. Não tem pessoas que são assim? Você vê o casal se tratando e fala, meu Deus, eu sou um cavalo. Tratando os filhos, eu não sei educar filho. Mas o que você tem já é o suficiente. Comece com o que você tem. Você é meio tímido, meio sem graça, meio, sei lá, sabe, preso. Comece com o que você tem, que já é o suficiente para Deus operar um grande milagre. Deus é especialista em andar na contramão da situação. Talvez você está esperando uma situação para mudar dentro da sua casa, para ser generoso, facilitador, para promover a partilha.
Deus, Ele anda na contramão de situações. Deus não depende de seu bolso, Ele depende do seu coração. Não é o quanto você tem, mas é o quanto você está disposto a doar. Isso é partilha. O pão e o peixe definem quem é aquele menino. Pobre, mas não apegado. Pobre, mas não apegado. E quando nós falamos em compartilhar, que é o tema, né, deste culto, por vezes nós achamos que a gente não pode dividir o que a gente tem. Pode sim, você pode. Eu creio que Deus te trouxe essa manhã para que você seja confrontado com as suas verdades e passe a compartilhar. E eu já vou terminando. O que o menino tinha, ele entregou para compartilhar. O que você tem? O que você tem é o suficiente. Quem já foi surpreendido em uma festa, né, familiar ou de algum amigo, que era para as pessoas ajudarem com alimentação para que aquela festa acontecesse? E você foi surpreendido. Ei, traz um refrigerante. No domingo passado, nós fomos surpreendidos. Aí no sábado teve o encontro das mulheres. E aí a gente comprou refrigerante, 15 tubão de retornável. Para mim, ia dar os 15, compramos 15, ia usar uns 5, ia sobrar uns 10 para o churrasco do domingo. Aí quando eu olhei na geladeira, não, eu vi as garrafas vazias, né? O Lucas até colocou lá na lojinha, as 15 garrafas vazias. Eu falei, não tem refrigerante, acabou. Aí já falei, Júlio, corre lá na adega e compra mais 10. Sobrou 10. Quer dizer, o meu olhar de preocupação fez com que a gente, sabe, se perdesse. Ali naquele momento, eu não usei a fé, ou acreditei que as pessoas iriam trazer. E por vezes nós somos surpreendidos por essas situações, de você achar que não vai dar, que não é suficiente, mas Deus sempre nos surpreende. Ei, entregue o que você tem. Entregue o que você tem, que já é o suficiente para você viver aquele milagre. O que você já aprendeu é o suficiente. O que você já fez é o suficiente. O que você já viveu é o suficiente. Quais as suas experiências é o suficiente. Qual o seu dom é o suficiente. Ei, qual é o teu talento? É o suficiente. O que você tem é suficiente para alimentar uma multidão. Maria, o que você tem é o suficiente. Vó, o que você tem é o suficiente. Continue abraçando. Agora está liberado, né? Como ela ficou triste, né, pela pandemia, que não podia abraçar. O que você tem é o suficiente. Janete, Marcos, David, Mariazinha. O que você tem é o suficiente. Vini, Adriano, Thelma. O que você tem é o suficiente. Dani, o que você tem é o suficiente. Sabia disso? É o suficiente. Você só precisa entregar. Fique em pé no seu lugar, feche seus olhos. Volte hoje para a prática de 2000 anos atrás, registrado em Atos 2. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Que você agora possa voltar à prática da igreja primitiva, no mover sobrenatural. E ali eles partilhavam o que haviam recebido, e aquilo foi um mover de engrandecimento. Aquela partilha fez com que o coração se abrisse, e logo na frente, pelo mover espiritual, eles recebessem o Espírito Santo, porque eles eram intensos em tudo aquilo que eles faziam. Ei, seja intenso também com Jesus, seja intenso também na sua entrega,
Seja intenso também em buscar a presença do Espírito Santo. Ei, seja intenso em se movimentar em favor do reino, em nome de Jesus. Seja intenso.